Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Esse é o canal Mente Saudável. Eu queria te pedir para fazer sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br. Gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de uma diferenciação muito sutil, muitas vezes difícil no consultório, principalmente nas primeiras consultas, que é a diferenciação entre personalidade forte e transtorno bipolar, né? Onde que começa um, a partir de onde que começa outro, qual que é a fronteira disso, se existe alguma coisa entre essas duas características, né? Então a gente já falou muito sobre transtorno bipolar aqui no canal. É um quadro de oscilações maiores, né, do humor do que o normal. Então, vocês devem lembrar, né? O humor de todo mundo oscila, né? Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior, isso é absolutamente natural. No transtorno bipolar, a oscilação ela é mais ampla, né? Então, os dias piores normalmente são muito ruins, os dias melhores são de uma euforia fora do comum, de um aumento de energia fora do comum, e a gente evita isso com um tratamento adequado e tudo mais. Só que entre a oscilação normal de humor e a oscilação típica de um bipolar, existem oscilações não tão amplas assim, né? Que colocam as pessoas no diagnóstico de ciclotimia, de transtorno bipolar tipo 2 e tudo mais. Então é essa diferenciação que a gente precisa fazer, né? O transtorno bipolar tipo 1, aquele típico, né? Aquele clássico que a pessoa realmente fica muito deprimida, fica lá completamente sem energia, né? E depois fica fora de si, né? Muito eufórica, muito para cima. Esse aí não tem a menor dúvida, né? A gente está falando desse bipolar mais sutil e da personalidade forte. Como é que a gente diferencia isso? Quais são as pistas que o psiquiatra tem para trabalhar, né? Primeira coisa, o bipolar, né, a pessoa que é portadora de transtorno bipolar, que sofre de transtorno bipolar, mesmo os quadros mais sutis, essas oscilações normalmente elas seguem uma linha de tempo, né? Não é uma coisa assim, né? Que cada hora a pessoa está de um jeito. É muito comum a gente ouvir aqui no consultório, né? A pessoa é bipolar, ela acorda de um jeito, depois fica de outro e de noite já está do jeito que acordou, né? Isso não é típico de bipolar. Bipolar, normalmente a pessoa fica dias, né, ou semanas de um jeito, depois ela muda de padrão e fica dias ou semanas de outro jeito, né? Então, digamos, né, uma pessoa que está assim, gastando muito, cheia de planos, cheia de projetos, muito briguenta, muito aguerrida, né? E ela fica assim vários dias, né? Grita com o funcionário, trata mal um prestador de serviço, alguma coisa assim, tá cheio de plano, cabeça funcionando muito, não dá muita atenção para a família e tudo mais. Fica dias assim, né? E depois ela fica se culpando, poxa, o que eu fiz? Para que isso? Não precisava daquilo e tal. Por mais algumas semanas, essas oscilações ao longo de uma linha de tempo são mais sugestivas de bipolar. Enquanto que essas oscilações, dependendo do estímulo da hora, né? Então, se a pessoa fechou um negócio, ela fica muito eufórica. Se a pessoa teve uma frustração, ela fica muito irritada. Se ela teve uma notícia ruim, ela fica muito triste, né? Normalmente, essa reatividade ao estímulo ambiental é sugestivo de um quadro que a gente chama de transtorno de personalidade emocionalmente instável, né? Claro que o diagnóstico é muito mais complexo do que isso, né? Envolve realmente a estrutura de personalidade, a maneira que a pessoa lida com as relações dela, né? Seja familiares, profissionais, afetivas, mas essa hiperresponsividade, né, ao estímulo ambiental normalmente é mais sugestivo de uma personalidade forte ou mesmo de um transtorno de personalidade do que de bipolar, enquanto que o bipolar ele tem uma oscilação mais ao longo de uma linha de tempo, né? Se a gente fosse colocar num gráfico, daria para enxergar essas oscilações. Enquanto que a personalidade forte, não. A gente teria que só entenderia as oscilações da pessoa diante de um outro gráfico, que seria o gráfico de estímulos ambientais positivos ou negativos.
tá certo? Então é um diferencial muito sutil, né? O psiquiatra tem que conversar muito com o paciente, tem que entender muito o universo desse paciente. Muitas vezes tem que ouvir a família, ouvir o parceiro, a parceira, né? Até a gente fechar o diagnóstico e entender qual que é a melhor maneira de ajudar essas pessoas. Combinado? Então a gente continua por aqui às segundas e quintas-feiras. Se estiver gostando do conteúdo, não deixe de fazer sua inscrição no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima, então.